Capítulo 251 Desmantelar. O tempo passou gradualmente até dar 9 horas. Esse era o horário combinado para a segunda partida da Tyrannical Ambition. Ishio estava sentado jogando na área de fumantes, como de costume. Você já reuniu todos os materiais? Ishio enviou uma mensagem para Code Knight. Ele estava controlando o Lord Gim para que este se dirigisse à cidade dos touros. Noite Fia quase respondeu com um pronto, quando de repente percebeu por que estava agindo de forma tão obediente. Apresse-se, respondeu Noite Fia sem rodeios. Às 9 horas em ponto, Lord Gin chegou à entrada da arena. Ele entrou na arena, criou uma sala e então disse à Noite Fia em qual sala ele estava. Após um breve momento, o outro lado entrou. Eram os mesmos 5 personagens da última vez, mas agora os jogadores atrás deles eram bem diferentes. O atacante havia se tornado o líder, o clérigo em seguida, e depois o elementalista, o mestre da lâmina e o atirador de elite. Ishio sorriu. O atacante era sem dúvida Hanwhan Kim. O clérigo era obviamente Zhang Jinji. O elementalista, amante das multidões, era provavelmente Bai Yanfei e o atirador de elite era provavelmente Wan Chixuan. Como Ishio poderia não saber quem estava em Tirani? No entanto, desses 5 personagens, apenas 3 eram jogadores profissionais que estavam de fato entrando em campo como substitutos. O atacante de Hanwhan Kim, o clérigo de Zhang Jinji e o elementalista de Bai Yanfei. Ishio aceitou esses 3. No entanto, o mestre da lâmina e o atirador de elite não eram jogadores profissionais de Tirani. Essas duas contas não estavam na área de Tirani, então como esses jogadores as conseguiram tão rapidamente? Embora, se quisessem encontrar outras contas adequadas, isso fosse possível, Hanwhan Kim acreditava que as 3 seriam mais do que suficientes. Toda a equipe profissional. Vocês querem que a gente perca ainda mais a nossa reputação? Quando Hanwhan Kim disse isso, ninguém mais ousou responder. Nesse momento, os 3 estavam no estúdio. Ninguém na sala ousava falar. As contas de Jiang Yu e Last Night Sticker também estavam sendo usadas. Os outros computadores estavam sendo usados por outras pessoas, então eles só podiam assistir à partida. O quê? O que significa isso? Quando Jiang Yu ficou imediatamente surpreso com a disposição da equipe de Lord Green. O mestre da lâmina, Árvore Fluente, não está lá. O lançador, Bruma de Limpeza, não está lá. O mago de Batar, Névoa Suave, não está lá. A invasão do bigão e do pãozinho cozido no vapor, nem pensar. A Ghostblade de 1 polegada de fecho, também não está lá. Nenhum deles estava lá. Nenhuma das classes deles correspondia às dos outros 4 membros da equipe de Lord Grim, e eles não reconheceram nenhum dos nomes de usuário. Jiang Yu se virou, surpreso, e viu Hanwhan Kim voar para Zhang Jinji. Onde estão os jogadores de quem você estava falando? A aposta não exigia que eles estivessem aqui, disse Zhang Jinji. Podemos começar? Perguntou Lord Grim. Esse cara, será que ele encontrou outra equipe de especialistas secretos? Jiang Yu temia. Ele tinha plena confiança na equipe profissional, mas o problema era que apenas metade dela havia comparecido. O atirador de elite e o mestre da lâmina não iriam atrapalhar o time, certo? O atirador de elite e o mestre da lâmina estavam ainda mais nervosos do que Jiang Yu. Os dois já estavam um pouco apreensivos quando souberam que iriam jogar com os deuses. Depois de verem a inesperada formação da equipe de Lord Guion, seus corações se apertaram imediatamente. Comece, respondeu Hanwhan Kim da Lord Guion. Jiang Yu estava tão absorto em seus pensamentos que a tela que ele observava mudou para o modo espectador e a partida começou. O mapa aleatório escolhido foi a arena circular. Era um mapa muito simples e plano. O mapa era um pouco maior do que o círculo básico de 4 lados do 1v1 era redondo e plano. Se fosse uma partida profissional, certamente não escolheriam esse tipo de mapa, onde não havia vantagem para nenhum dos lados. O mapa não é ruim, disse Hanwhan Kim. Com um mapa tão simples, não havia truques estranhos ou métodos desonestos que pudessem ser usados. Coordenação e mecânica seriam os únicos fatores decisivos para esta partida. Vocês cuidem daqueles 4. Eu vou me encontrar com esse Lord Grim e dar uma lição, ordenou Hanwhan Kim simplesmente. Embora Zhang Jinji possuísse o título de mestre tático, isso não significava que ele sempre tomasse as decisões durante uma partida. Quem mais tomava as decisões era, sem dúvida, o líder da equipe. Claro, Hanwhan Kim e Zhang Jinji tinham uma ótima sinergia. Eles trocavam de papéis dependendo da situação e se ajudavam mutuamente a se adaptar. 2 líderes e uma mesma equipe geralmente eram tabu em batalhas em equipe, mas para Tirani, a equipe vivia em extrema harmonia. O que aconteceria se as decisões de ambos entrassem em conflito? Até então, isso nunca havia ocorrido.
Após Hanwei King dar a ordem, seu atacante avançou rapidamente. Formação em flecha. Sigam-no. E Tozan Shinji e os quatro partiram. A formação em flecha consistia em uma pessoa liderando o avanço como a ponta da flecha. Os demais se posicionavam à esquerda ou à direita, formando um cone. Era muito eficaz em investidas. No entanto, exigia muito da pessoa na frente, pois durante a investida ela se tornava o alvo de ataques inimigos. A tirania estava muito familiarizada com esse tipo de formação, e Hanwei King estava sempre na vanguarda. Eles começaram com a estratégia que mais utilizavam. O atirador de elite e o mestre da lâmina sentiram seus corações acelerarem. No jogo, eles frequentemente copiavam esse tipo de formação, mas como poderiam imaginar que teriam a chance de fazê-lo com Hanwei King na liderança? Os cinco mantiveram a formação e começaram a observar os adversários. O outro lado estava em completo caos. Zantindi não tinha ideia de que caminho eles estavam seguindo. Zantindi não entrou em pânico. Ele imediatamente pensou na líder de torcida da partida anterior, 0 kills. Impossível, né? Zantindi ficou perplexo. Lord Green tinha escolhido 4 estranhos aleatoriamente. Ele estava confiante demais, não? Ou será que ele simplesmente desistiu da partida? Mas se essa era a intenção dele, porque ele concordou em primeiro lugar, será que ele? Não havia tempo para pensar. Os dois lados se enfrentaram. Nesse tipo de mapa simples, os dois lados não precisavam perder tempo se aproximando um do outro. A batalha começou depois de apenas 10 segundos. Hanwei King não se importava se o outro lado era fraco ou forte. Ele se concentrava em seus próprios movimentos. Ele sempre dava tudo de si. Sua perna direita se estendeu em um movimento rápido enquanto ele atacava com um chute alto, lançando o jogador à sua frente para o ar. Sua mão direita avançou com um punho desmoronante, arremessando os jogadores de ambos os lados e desferindo um ataque em direção ao seu alvo. A batalha mal havia começado, mas o outro lado já havia eliminado 2 jogadores e eliminado o outro. Os espectadores não tinham certeza se era porque Hanwei King era muito bom ou se era porque os oponentes eram muito ruins. Hanwei King disse que planejava encontrar Lord Grimm e ignorar completamente os jogadores que ele derrubasse. Seu personagem continuou em frente e cumprimentou Lord Grimm. Hanwei King atacou. Ele iniciou com um jab veloz, que Lord Grimm desviou com um salto para trás. Seu atacante imediatamente trocou o soco por um chute. Seu chute frontal pareceu ter aproveitado o impulso do jab veloz e rasgou o ar ferozmente em direção a Lord Grimm. Uma leve nuvem de fumaça se dissipou. O chute frontal só havia atingido o clone sombrio de Lord Grimm. Jiang Yu, que assistia à cena, quase gritou. Ele tinha visto o momento em que Lord Grimm usou sua técnica de clone das sombras e surgiu atrás dos Fiquet. O personagem de Hanwei King atravessou a leve fumaça e se virou. A lança de batalha de Lord Grimm avançou em sua direção como uma víbora. Nessa situação, conseguir desviar desse ataque já seria uma grande sorte, mas Hanwei King não era uma pessoa comum. Ele não desviou e, em vez disso, avançou imediatamente. Ele ainda planejava atacar. Com as duas mãos cruzadas, ele se lançou para frente para bloquear a lança que se aproximava. Habilidade de desmontagem do atacante nível 30, bloqueio de lâmina com as mãos vazias. As habilidades de desmantelamento eram um tipo de ataque especial. A habilidade era dividida em 2 partes, usar uma defesa contra o ataque do oponente e, em seguida, um contra-ataque. Quando a habilidade desmontar apareceu, bloqueio e contra-ataque se tornaram uma só. Assim que o jogador bloqueasse com sucesso o ataque do oponente, a parte seguinte do desmontar acertaria com certeza. Em outras palavras, contanto que a primeira parte da habilidade fosse bem sucedida, haveria 100% de chance de interromper o ataque iminente e realizar um contra-ataque. No entanto, usar a habilidade desmontar não era tão fácil de ativar com sucesso. Primeiro, a condição era que o jogador bloqueasse o ataque, então o desmantelar só poderia ser usado quando o outro jogador atacasse. Se o bloqueio falhasse, não haveria uma segunda ativação do desmantelar. Se o outro jogador não se movesse, seu golpe de lâmina desarmado seria desperdiçado. Hanwei King não recuou e, em vez disso, continuou avançando. Ele planejava desmantelar Lord Grimm e contra-atacar com o maior poder que possuía. Capítulo 252 Atacar primeiro. O atacante de Hanwei King juntou as 2 mãos. Nesse instante, a lança de Lord Grimm avançou e parecia não haver tempo suficiente para ele retirá-la. Contudo, a lança repentinamente fez um movimento rápido e a cobertura do guarda-chuva se abriu. Lord Grimm puxou para trás e a metade frontal da lança foi recolhida dessa forma. As 2 mãos do atacante não encontraram nada além de ar. Seu bloqueio de lâmina de mãos vazias falhou. Nem mesmo um especialista experiente como Hanwei King conseguiu reagir a tempo à transformação repentina do guarda-chuva das 1000 chances.
O guarda-chuva das mil chances foi erguido e a ponta ficou voltada para a frente, expondo um cano preto. Uma faísca voou e 3 mísseis antitanque foram disparados. Mísseis antitanque a essa distância fariam a maioria das pessoas se sentir desesperada, mas Hanween King era alguém que desconhecia a palavra desespero. Naquele momento, sua escolha era a mesma de antes, atacar. Assim que o canhão disparou os mísseis antitanque, seu veículo Sticker avançou. Plan. A fumaça e o fogo das explosões se dissiparam rapidamente, mas o Sticker de Hanween King não parou nem se esquivou. Seu Sticker rasgou a fumaça e continuou avançando em direção a Lord Grimm. Os 3 mísseis antitanque foram derrubados por seus socos. As explosões dos mísseis antitanque deveriam ter causado um leve recuo e um breve efeito de atodomento. O motivo pelo qual o Sticker de Hanween King conseguiu continuar avançando foi devido a uma certa habilidade do Sticker. Habilidade de atacante nível 15, ossos de ferro reforçados. A habilidade durava 20 segundos e, durante esses 20 segundos, a defesa física do personagem aumentava consideravelmente e ele entrava em um estado de super armadura. Correto. O estado de super armadura tornava o personagem imune a repulsões e a atodomentos. Essa era a razão pela qual seu golpeador não era afetado pelo efeito de controle de grupo dos mísseis antitanque. No entanto, a super armadura não era um estado de invencibilidade. O aumento na defesa física apenas reduzia o dano ligeiramente. Mesmo assim, Hanween King não hesitou em usar ossos de ferro reforçados. O que ele precisava não era recuar, mas avançar. Sua postura rígida fez com que Jiang Yu e os outros espectadores entrassem em frenesi. Eles se esforçaram ao máximo para não gritar, mas todos odiavam não poder lutar ao lado de Hanween King. Eles estavam cheios de esperança e esperavam que o soco dele servisse de lição para Lord Grimm. No fim, Lord Grimm havia previsto o soco de Hanween King. Ao usar os mísseis antitanque, seu personagem deu um pequeno salto e recuou um pouco, aproveitando o impulso para ganhar força. Os punhos do atacante erraram o alvo. Enquanto os espectadores suspiravam de pesar, Hanween King parecia não notar. Seu personagem continuou avançando rapidamente. Parecia que ele não conseguiria alcançar o Lord Grimm voador, mas então suas mãos repentinamente se estenderam para frente e ele lançou um arremesso de areia. Arremesso de areia era uma habilidade do Bigão. Tanto o Bigão quanto o atacante pertenciam à classe lutador. Qualquer habilidade aprendida antes da mudança de classe podia ser mantida. No entanto, como o número de pontos de habilidade era limitado, os jogadores não tinham como aprender todas as habilidades. Já que não conseguiam nem mesmo maximizar todas as habilidades especializadas de sua própria classe, a escolha de quais habilidades, de nível 20 ou inferior, aprender era motivo de constante debate. Quais aprender, quais não aprender e qual nível era considerado adequado eram questões comuns. Digi atacante escolheu aprender arremesso de areia e, para Lord Liam, não seria fácil desviar. O dano dessa habilidade não era alto, mas o problema era o efeito bônus de cegueira. Mesmo que o oponente pudesse virar a câmera para evitar o ataque em uma batalha entre especialistas, desviar o ar por uma fração de segundo era o mesmo que sofrer uma breve cegueira. Obviamente, Ishio não queria dar a Hanween King esse tipo de oportunidade. Seu guarda-chuva das mil chances se abriu e o arremesso de areia atingiu apenas o guarda-chuva. Quando ou novamente, o golpeador de Hanween King estendeu as mãos e uma bala de Ki voou para fora. Ah. O projétil de Ki era uma habilidade de mestre de Ki. O arremesso de areia provavelmente foi aprendido por causa do seu efeito de cegueira, mas o projétil de Ki era apenas um projétil voador comum. O dano em si não era ruim, mas o problema era que causava dano mágico. Mestre de QI é uma classe que causava principalmente dano mágico e, como os atacantes dependiam de ataques físicos, não conseguiam usar a habilidade em todo o seu potencial. Uma habilidade tão incomum estava completamente fora das expectativas de Ishio. O projétil de Ki foi disparado rapidamente, mas sua velocidade não era muito alta, permitindo que Ishio esquivasse. No entanto, o atacante aproveitou a oportunidade para se aproximar e prosseguir com seu plano de desferir o primeiro golpe. Ele iniciou com um chute frontal, que Lord Gin desviou com um passo para o lado, mas inesperadamente, o atacante imediatamente virou a mão e desferiu um golpe com a palma da mão. Ishio saltou para trás rapidamente e por pouco não foi atingido pela palma da mão. O tapa era uma habilidade de nível baixo da classe Bigão, e a maioria das outras classes não optaria por aprendê-la, no entanto, este atacante optou por isso. O tapa errou o alvo, mas o atacante avançou com um jab veloz, seguindo de perto Lord Grimm. Hanween King merecia ser chamado de Deus. Seu chute, tapa e soco, três habilidades, foram perfeitamente encadeados sem qualquer pausa entre eles. Os movimentos de Lord Grimm também não eram lentos.
Um passo normal, um pequeno salto para trás e, em seguida, um rolamento lateral. Esses foram 3 movimentos executados com perfeição para evitar os 3 ataques. Jiang Yu e os outros espectadores trocaram olhares. Ficava cada vez mais evidente a habilidade de Lord Gin. Embora Lord Gin estivesse sendo pressionado pelo deus Sun Wanqing, ele ainda não havia sofrido nenhum dano significativo. Aliás, quantos jogadores não se sentiriam pressionados ao lutar contra Han Wenqing? Han Wenqing era um jogador extremamente agressivo. Usar ossos de ferro reforçados para absorver o golpe e continuar avançando era o seu estilo. Lord Gin recuou, mas o golpe de Han Wenqing já havia diminuído a distância. Han Wenqing saltou para frente, quase sem tocar o chão, e desferiu um chute. Iger era o golpe da área do atacante. O efeito era semelhante ao da lâmina de luz cadente de Wan Xiaotian. Ambos usaram suas respectivas habilidades assim que seus personagens deixaram o chão para executar o golpe com extrema rapidez. Lord Gin mal havia se levantado e finalmente não conseguiu se esquivar. O golpe da águia o atingiu na cabeça e, logo em seguida, ele levou 2 chutes. O dano do golpe da águia não era ruim, mas se os golpes consecutivos não fossem executados com rapidez ou precisão suficiente, o oponente poderia escapar. Van King obviamente não cometeria tal erro. Quando Van King, um jogador de nível divino, executava tais ações, manobras aéreas tão difíceis podiam ser realizadas com perfeição. Van King prosseguiu com seus ataques ferozes. Assim que seu golpe da águia terminou, ele imediatamente usou um punho desmoronante, já que o golpe da águia não conseguia atordoar o oponente. Assim que Lord Gin viu o punho voando em sua direção, seu guarda-chuva das 1000 chances se dividiu em tonfas. Sua mão direita disparou e alcançou o punho do atacante. O Srike foi agarrado, erguido sob o ombro de Lord Gin e, em seguida, arremessado para trás, caindo no chão. Lutador nível 20 e habilidade de desmantelar, recebendo arremesso. Capítulo 253 Recuar avançando. Dessa vez, muitos espectadores gritaram em espanto. Aos olhos deles, Anunkin vinha avançando com extrema força. Já era impressionante que Lord Gin conseguisse resistir por tanto tempo. Finalmente, quando Lord Gin foi atingido pelo golpe da águia, eles pensaram que a vitória estava garantida. Mas, naquele instante, o golpe de Anunkin foi repentinamente atingido pelo desmantelado oponente. O dano do golpe receber e arremessar não se comparava ao do golpe da águia, mas receber o ataque do oponente e depois arremessá-lo no chão parecia muito mais devastador do que os movimentos do golpe da águia. Lord Gin não jogou o atacante para fora com seu receber e arremessar. Em vez disso, ele manteve o atacante por perto, não me dando tempo para usar recuperação rápida. Se eu não te deixar com alguns hematomas para o ar no espelho, você vai ser arrogante demais, disse Yeshil depois de jogar Hanwhan no chão. Então é você mesmo, respondeu Hanwhan. Ele não estava surpreso. Como rivais, eles se conheciam muito bem. Depois de lutarem um pouco, Yeshil já tinha certeza absoluta de que o atacante era Hanwhan. E mesmo que Yeshil não estivesse usando o seu mago de batalha característico, seus movimentos, decisões e outros hábitos de batalha já haviam sido percebidos por Hanwhan, que também tinha certeza de que Lord Gin era Li Qiu. Ken, Jiang Yu e os outros espectadores começaram a murmurar entre si. Eles não conseguiam ouvir a voz do oponente durante o jogo, mas podiam ouvir o que Yan Wenqing dizia porque ele estava na mesma sala que eles. Lord Green é alguém que o deus deles reconhece. Jiang Yu e os outros espectadores temeram. Enquanto isso, na tela, Lord Green não deu seguimento ao sticker caído e, em vez disso, esperou que o sticker de Yan Wenqing se levantasse. Eles não vão lutar. Os espectadores estavam perplexos. Do início ao fim, eles estiveram focados no duelo 1x1 entre Hanwhan e Lord Grim. E quanto aos outros jogadores? Eles verificaram rapidamente o resto da luta e só tinham um pensamento em mente: desastre. Um desastre total. Os 4 companheiros de equipe de Lord Grim foram tão brutalmente abatidos que provavelmente já não sabiam mais onde ficavam o norte e o oeste. Até mesmo o atirador de elite e o mestre da lâmina pareciam poderosos e imponentes diante deles, o que deixou Jian Liu com muita inveja. Não foi difícil perceber que os 4 companheiros de equipe de Lord Green eram os mesmos da equipe Zero Kills anterior. Eles foram eliminados com facilidade. Quem é exatamente Lord Green? O que ele está tentando fazer? Jiang Yu não conseguia entender. Quando olharam para trás, Anwen King e Lord Green estavam lutando novamente. Mas e daí? Assim que aquelas 4 líderes de torcida morressem, eles simplesmente se uniriam contra ele. Por que brigar tão a sério? Ishil deu uma risadinha. Hanwhan não respondeu e continuou atacando ferozmente. Após algumas rodadas, um de seus golpes atingiu Lord Gin novamente.
Jiang Yu e os outros espectadores ficaram com o coração na boca. Mas no fim, Lord Lin não reagiu e acabou sendo derrotado pelo atacante. Ver Lord Lin sendo espancado tão brutalmente deveria ter sido motivo de comemoração. Jiang Yu não sabia por quê, mas naquele momento não sentia nada a respeito. Yanuan King executou um combo e, de repente, parou no meio do caminho. O corpo de Lord Green caiu. Para surpresa de todos, ele nem sequer usou recuperação rápida. Ele simplesmente ficou lá, imóvel. Era estranho que um especialista como Lord Green não se movesse. Ele já estava morto, mas, ao analisarem o estado de saúde do personagem, Lord Green ainda estava longe de morrer. Os espectadores ficaram perplexos. Lançaram olhares furtivos para Hanwin King e perceberam que seu rosto era como a calmaria antes da tempestade. Prenderam a respiração. Os espectadores tentaram entender o que estava acontecendo, quando Lord Gin finalmente se levantou de um salto. Desculpe, precisei sair por um instante. Ué, por que eu ainda não morri? Disse Ishio. Chinisleto. Hanwin King não disse nada imediatamente e avançou. Ele já havia sentido isso antes e por isso parou de repente. Nesse momento, a batalha dos outros 8 jogadores havia terminado. Como alguns jogadores aleatórios poderiam ser oponentes de 2 jogadores profissionais e 2 jogadores de elite do jogo. Depois que os 4 deram cabo das líderes de torcida, eles correram e chegaram ao local onde os outros 2 estavam duelando, mas nenhum deles se moveu para secar Lord Gim. Deveriam se mexer. Vendo que Zhang Xinji e Bai Lianfei não se moviam, o atirador de elite e o mestre da lâmina fizeram o mesmo e apenas observaram em silêncio. Como estavam lutando ao lado de seu deus, não foram negligentes em nada com as líderes de torcida. Estavam completamente concentradas em suas batalhas e não haviam prestado atenção à batalha que acontecia ali. Os dois se preparavam para entrar em batalha a qualquer momento, mas parecia que não precisavam. Sob os ataques ferozes de Anwin King, Lord Gim parecia estar lutando para se manter de pé. Não parecia que ele tivesse qualquer chance de revidar. Era de se esperar. Diante de Anwin King, quem seria Lord Gim, pensaram simultaneamente o atirador de elite e mestre da lâmina. Mas Jiang Yu e os outros espectadores não pensaram assim. Suas mentes ainda estavam perplexas com a velocidade e precisão daquele repentino receber e arremessar. Só que, depois disso, Lord Gin nunca mais apareceu. Ele apanhou o tempo todo. Chegou até a ficar imóvel por um instante. Mas, depois de se levantar, nada mudou. Era apenas uma questão de tempo até que Lord Grim perdesse. Mas Jiang Yu ainda se sentia inquieto. Ele achava que a derrota era muito estranha. Parecia que ele estava perdendo de propósito. Pouco antes da barra de vida de Lord Gin se esgotar, Anwin King interrompeu seu ataque mais uma vez. O que você está fazendo? Só mais um pouco. Depressa. Disse Ishio. O que você está tentando fazer? Perguntou Hanan King. Meu velho amigo Vam, sua atitude é certamente merecida. Mas é só uma partidazinha. Claro que sei que você sempre gosta de dar tudo de si. Ishio continuou, é só que, na nossa idade, deveríamos pegar mais leve. Você provavelmente já sentiu isso. Desculpe, eu só sei seguir em frente. Não entendo o que significa diminuir a velocidade, disse Yan Ankin. Então, depressa. Ishii ordenou que Lord Gin avançasse para o alcance de ataque de Yan Ankin. Se você já percebeu que perdeu, então saia do palco você mesmo, disse Yan Ankin. Sair não significa que reconheço a derrota. Ishii riu. Lord Gin saiu e o sistema proclamou a equipe da ambição tirânica como vencedora. Jiang Yu e os outros espectadores na sala, assim como aqueles que assistiam ao jogo, ficaram um pouco perplexos, mas, no fim das contas, eles venceram e a felicidade imediatamente dissipou qualquer dúvida. A maior preocupação agora era se Lord Gin cumpriria sua promessa. Você perdeu. Code Knight imediatamente enviou uma mensagem. Sim, no futuro, não vou mexer nos registros da sua guilda, respondeu Ishio. Ah, que bom. Então, continuaremos sendo amigos. Se precisar de alguma coisa, pode vir conversar com a gente. Odd Knight estava incomparavelmente feliz. Ishio simplesmente respondeu com um emoji sorrindo. Que tal batemos o recorde do Line Canyon hoje à noite? Perguntou Code Knight a Jiang Yu. Finalmente acabou. Jiang Yu soltou um suspiro de alívio. Se as outras guildas querem competir com o Lord Grimm, que compitam. Resolvemos nossos assuntos. No futuro, manteremos boas relações com o Lord Grimm. Esse cara parece ter algum passado obscuro. Vou perguntar ao capitão da equipe sobre isso daqui a pouco. Certo, eu também pensei nisso, disse Noite Fia. Enquanto isso, Ishio abriu sua lista de amigos e enviou uma mensagem para alguém. Você tem interesse no histórico do Line Canyon?
Claro, mas só podemos contar com nós mesmos, Deus. Não podemos mais recorrer a você para obter ajuda, respondeu Blue River. Eu sei. Não vou me mexer. Tenho um guia comigo aqui. Gostaria de dar uma olhada? Capítulo 254, por procuração. Guia. Que guia? Blue River estava um tanto confuso. Um guia para bater o recorde, respondeu Ishio casualmente. O guia era baseado na versão de Luz Oculta. Após alguns dias de trabalho árduo, Luz Oculta finalmente concluiu um guia preciso sobre como bater o recorde. Ishio revisou cuidadosamente e não encontrou nenhum problema. Pode-se dizer que, se você seguir o guia passo a passo com uma equipe sem problemas de equipamento, qualquer um poderá participar da competição pelo recorde da masmorra. Depois disso, tudo dependerá de quem executar o guia da melhor forma. No entanto, o guia de Consaled Light não era nada inovador. Em outras palavras, o guia de Consaled Light era detalhado e preciso, mas não trazia nada de novo. Não que Blue River e os outros jogadores experientes não entendessem a estratégia usada no guia. Simplesmente, eles não jogavam uma masmorra de nível baixo há muito tempo, então não estavam familiarizados com ela. O guia de Consaled Light permitiu que eles economizassem tempo pesquisando o que haviam esquecido ou com o que não estavam acostumados, possibilitando que praticassem diretamente com uma estratégia completa. Mas o guia apresentado por Ishio não era o mesmo que o guia de Luz Oculta. Ele havia feito algumas revisões na versão de Luz Oculta. Essas revisões eram novas estratégias que nunca haviam sido discutidas antes em Line Canyon. Eram semelhantes à nova estratégia que Ishio havia criado para Boneyard. Esse tipo de estratégia inovadora não era algo que Consaled Light, sem nenhuma experiência tática, pudesse conceber. Um guia para bater o recorde. Lu Rivera ainda estava desconfiada. Correto. Contanto que vocês sigam isso, posso garantir que vocês chegarão ao topo dos recordes. Ishio estava muito confiante. Sério? Então, deixe-me estudar isso, disse Blue River. Cara, tem uma taxa de matrícula. Blue River olhou fixamente sem inspeção. Naquele instante, ele entendeu o que estava acontecendo. Esse deus havia mudado sua abordagem. Atualmente, era muito difícil para ele continuar substituindo e estabelecendo recordes para a guilda. Isso porque Lord Green era bom demais e famoso demais. Sempre que um recorde era lançado com seu nome, ele era a única pessoa que os jogadores viam e, portanto, ninguém reconhecia aquele recorde como um reflexo da força da guilda. Procurar o Lord Green para que ele estabelecesse o recorde não era mais uma estratégia viável. Mas as guildas ainda precisavam de recordes, e Lord Green havia se tornado um grande obstáculo para elas. Por isso, 7 guildas se aliaram para capturá-lo. Blue River sabia o que havia acontecido nos últimos dias. Ele estava feliz por a guilda Bluebrook não ter participado. Deus havia feito as 7 guildas sofrerem miseravelmente. Contudo, Blue River compreendeu que esse Deus não relaxaria. Por mais habilidoso que fosse, ele ainda era apenas um indivíduo e precisava dividir sua atenção para evitar a perseguição das guildas. A batalha não foi fácil para nenhum dos lados. Na visão de Blue River, a batalha ainda seria decidida pelos registros da masmorra. Se esse deus ainda fosse capaz de continuar pressionando a força para bater os recordes das masmorras mesmo sendo perseguido, então as guildas seriam forçadas a ceder. Era bem possível que eventualmente tivessem que pagar a ele para que não batesse o recorde. Pressionar os discos com força não era problema para esse deus. E lidar com os perseguidores das guildas também não parecia ser um grande problema para esse deus. Usar o poder para subjugar as grandes guildas parecia ridículo, mas é realmente possível para ele. Era o que Blue River pensava depois de descobrir a identidade de Lord Green. Como líder da guilda no novo servidor, ele entendia o progresso de cada uma das guildas. Naquele momento, as equipes de elite estavam prestes a alcançar o nível 34. O recorde final de Line Canyon seria estabelecido naquela noite. E, no momento, era bem possível que Lord Grimm, que ainda não havia atingido o nível 5 e 3, subisse de nível mais tarde e quebrasse o recorde que seria estabelecido esta noite. Também era possível que ele estabelecesse outro recorde impressionante agora mesmo, em seu nível atual. Blue River não havia desistido completamente de bater novos recordes. Ele apenas havia desistido de competir com esse deus. Em outras palavras, Blue River estava disposto a pagar para que ele não batesse novos recordes. Só que primeiro eles precisavam derrubar o recorde. E em meio a isso, Deus veio até ele para tentar e vender algum guia. Ele merecia ser um deus. Seu raciocínio era claro e ele sabia que os registros das masmorras ainda eram a única solução para o conflito atual. No entanto, ele não havia pensado em subjugar as guildas à força com seus registros, e em vez disso, escolheu um método diferente para ajudá-las a bater o recorde.
Lodging não se imputava em ter seu nome nos registros, mas precisava do material. Como resultado, optou por vender suas estratégias. Inteligente demais. Blue River não podia deixar de elogiá-lo. Fazendo isso, ele dissiparia a inimizade das guildas e ainda lucraria. Seu método era genial. Blue River compreendeu perfeitamente o que esse deus estava tentando fazer. Ele também sabia que esse deus não estava escondendo nada dele. Entendo, respondeu Blue River. Rio Azul não duvidava da confiabilidade do guia. Isso porque ele conhecia a identidade de Lord Grimm. Seria uma tarefa fácil para Deus e Kill providenciar um guia. Antes, todos estavam intrigados sobre como ele havia estabelecido aqueles recordes impressionantes. E agora a resposta estava quase diante de seus olhos. Posso fazer uma pergunta? Perguntou Blue River de repente. Que pergunta? Por que você escolheu a guilda Blue Brook? Perguntou Blue River. Escolher. Isso não está certo. Eu apenas escolhi uma guilda aleatória para perguntar. Se você não quiser, então perguntarei em outra, respondeu Yishio. Então é assim. Eu quero isso. Então vamos discutir o preço. Mas desta vez não posso aceitar isso. Blue River repetiu. Antes, tínhamos um acordo com a Tyrannical Ambition de que eles não mexeriam no disco de Dungeon do Desolate Land, enquanto nós não mexeríamos no disco do Line Canyon. Então é isso. Você perdeu uma boa oportunidade. Sinto muito. Posso pedir o guia para o registro da masmorra da Floresta de Fogo com antecedência? Perguntou Blue River. Bom, vamos conversar sobre isso mais tarde. Respondeu Yishio. Blue River estava triste. Ele temia as palavras vamos conversar sobre isso depois. Antes, quando ainda procurava Lord Grimm para bater o recorde, sempre ouvia vamos conversar sobre isso depois como resposta. E todas as vezes, uma guilda diferente aproveitava a oportunidade. Se soubesse que a situação chegaria a esse ponto, não teria feito o acordo com a Tyrannical Ambition. Que pena. Ishio sentiu pena de Blue River e então escolheu outro alvo em sua lista de amigos. Esses outros líderes de guildas desejavam muito os registros. E, de fato, Ishio enviou uma mensagem ao líder da guilda Castelo Nebuloso, que respondeu imediatamente dizendo que estava interessado. Sabendo que haveria um preço a pagar, o líder da guilda enviou um emoticon com as bochechas cobertas de lágrimas e então perguntou qual era o preço. O preço pedido por Ishio era muito razoável, então não houve negociação. De qualquer forma, nenhuma das partes teria cedido. Após algumas palavras, eles finalizaram a discussão sobre o preço. Mas, como era a primeira vez que colaboravam, ambas as partes precisavam se comunicar um pouco mais. Afinal, desta vez, Ishio não iria substituir pessoalmente. Se o fizesse, o recorde estaria garantido. Quanto à compra do guia, Ishio só podia garantir que não havia problemas com ele, não podia garantir que os jogadores do Castelo Nebuloso conseguiriam seguir completamente as instruções do guia. Isso estava fora do seu controle. O líder da guilda Michi Castle queria pagar pelos materiais depois que eles tivessem batido o recorde. Ishio continuou dizendo que não havia absolutamente nenhum problema com o guia e que ele receberia o pagamento assim que o entregasse. Quanto a conseguirem ou não bater o recorde, isso dependia deles mesmos. Os dois discutiram durante muito tempo sobre essa questão, mas não chegaram a uma conclusão. Capítulo 255 O que ele ganha com isso? O líder da guilda Castelo Nebuloso estava indeciso. Depois de ponderar por um tempo, ele ainda não havia chegado a uma decisão. Ishio só podia explicar impacientemente seu guia. Antes, quando Ishio foi procurar a guilda Blue Brook, ele disse que escolheu uma guilda aleatoriamente. Na verdade, isso era mentira. Vender o guia era diferente de bater o recorde da guilda. Não importava qual fosse a guilda, contanto que ele entrasse como substituto, Ishio quebraria o recorde, garantido. Mas o guia era diferente. O guia era apenas algo escrito em um pedaço de papel. Se você conseguiria ou não completar o que estava escrito no papel era uma questão completamente diferente. Porque a maioria dos recordes era detida pelas três grandes guildas. Força! Mesmo com o guia, o comprador ainda tinha que se esforçar. Guildas de alto nível, sem dúvida, tinham vantagem em relação à quantidade de talentos que possuíam. Por exemplo, o grupo de 5 liderado por Jian Yu tinha boa mecânica e se destacava na execução de um guia. Com o guia de Li Xiu, eles certamente seriam capazes de estabelecer um recorde incrível. E quanto às grandes guildas que tinham um pouco menos de talento, elas seriam como o Castelo Nebuloso. Hesitariam se deveriam ou não comprar o guia. O líder da guilda Mystic Castle não duvidava da autenticidade do guia. Ele apenas se preocupava com o fato de os jogadores da guilda não serem talentosos o suficiente. Se a guilda conseguisse o guia, mas não fosse capaz de bater o recorde, não seria como tentar tirar água com uma peneira. Por isso, ele esperava que eles tivessem o direito de devolver o produto.
Mesmo que Ishio tenha recusado, ele entendia o que o outro lado estava pensando. Naquele momento, se fosse outra guilda, provavelmente seria a mesma coisa. Nishikastre já era considerada uma das guildas mais fortes. Não se preocupe com o guia. Não há manobras complicadas ou desconhecidas que você precise fazer. Se encontrar alguns especialistas e praticar, com certeza não haverá problema. Ishio tentou acalmar a ansiedade do líder da guilda Castelo Nebuloso. Após outra longa pausa, o líder da guilda do Castelo Nebuloso respondeu, a contragosto, com um tudo bem, então. Assim, Ishio imediatamente solicitou o endereço de e-mail da outra parte e enviou-lhe a versão revisada do Guia da Luz Oculta. O líder da guilda do Castelo Nebuloso abriu com impaciência. Até logo. Ele só de ver o tamanho do artigo já ficou impressionado. Em seguida, conferiu as instruções detalhadas para o chefe final. Não viu nada extremamente difícil e tudo estava dentro das suas capacidades. Só depois disso, ele rolou a página para cima e deu uma olhada no resto do guia. O líder da guilda Mysticastre também era um especialista entre os jogadores experientes, então sua visão era bastante apurada. Depois de folhear rapidamente 2 páginas, ele não encontrou nada de errado. Vou continuar lendo. O líder da guilda Mysticastre voltou para o jogo e chamou Lord Grimm. Não se apresse. Ishio não estava preocupado. O guia não apresentou nenhum problema e o Castelo Nebuloso era uma guilda apoiada por um clube que pesava muito sua imagem, então certamente não voltariam atrás em sua palavra. Em seguida, o líder da guilda Castelo Nebuloso fez algumas perguntas sobre partes que ele não entendia. Ishio explicou cada uma delas para ele. Depois de algumas rodadas, ele terminou de olhar o guia. O líder da guilda Mysticastre não encontrou nada de errado, então enviou os materiais para Ishio. Após a transação ser concluída, Ishio olhou para o relógio. Estava quase na hora de trocar de turno, então ele saiu do jogo. Com alguns minutos de sobra, ele navegou aleatoriamente pela internet. Nos fóruns, quando Salad Light já havia publicado seu guia para Line Canyon. Era ainda mais extenso que os guias anteriores para leigos, o que intimidou muitos à primeira vista. No entanto, as zombarias diminuíram e muitos começaram a comentá-los seriamente. Clube da Tirania. Enon King, Zhang Xinji e Bai Yanfei. Após terminarem a partida no jogo, eles não permaneceram no estúdio da guilda e voltaram para cuidar de seus próprios assuntos. Sem dúvida alguma, a partida foi extremamente entediante. A briga de Zhang Xinji e Bai Yanfei contra as 4 líderes de torcida era algo que não precisava ser comentado. Mesmo tendo lutado contra seu antigo rival, Hanwhan King não se esforçou ao máximo. Se Ikkyo tivesse lutado apenas dessa forma anteriormente, Hanwhan King teria confirmado sua aposentadoria definitiva. No entanto, Ikkyo provou claramente seu valor com o golpe de recepção, contra o qual Hanwhan King foi incapaz de se defender. Ikkyo simplesmente não estava levando a luta a sério. Por quê? Zhang Xinji não entendeu. Analisando a atuação dele hoje, ficou claro que ele estava planejando perder. Ele jamais faria algo sem propósito. Isso significa que a derrota era do seu interesse, disse Hanwhan King. Por isso digo que ele já havia decidido perder esta partida há muito tempo, disse Zhang Xinji. Se ele perder, não vai bater os recordes de ambição tirânica. Mas, ao mesmo tempo, ambição tirânica também não vai causar problemas. Talvez seja isso que ele queria alcançar, disse Hanwhan King. O que ele ganha com isso? Tempo, respondeu Hanwhan King sem rodeios. Zhang Xinji olhou fixamente, sem expressão, embora de certa forma entendesse. Você não acha mesmo que aquele cara pretende se aposentar de vez, acha? Disse Hanwhan King. Talvez daqui a um ano, a gente se encontre com ele em uma partida oficial. De repente, Hanwhan King baixou a cabeça e olhou para a mão direita, que se fechou em um punho. Quando Hanwhan King e os outros 2 jogadores profissionais saíram do estúdio, Jian Yu reuniu coragem e perguntou quem era exatamente Lord Grimm. Ekkyo. Hanwhan King mencionou o nome e saiu. Jian Yu e todos os outros na sala ficaram obviamente estupefatos. A ideia de que Lord Grimm fosse tal pessoa nunca lhes havia ocorrido antes. Mas eles não reverenciavam Ikkyo de forma alguma. Ele era o arqui-inimigo da tirania. É claro que eles compreendiam perfeitamente a força de seu arqui-inimigo. Depois de finalmente saberem quem enfrentavam, seus corações se tranquilizaram um pouco. Perder para um deus não era vergonhoso de forma alguma. Além disso, o capitão do time deles havia ajudado a se vingar. Mas por causa disso, eles ainda tiveram que mudar alguns de seus planos. Jiang Yu contatou Noite Fia, mantenha contato com Lord Grimm, mas não há necessidade de envolvê-lo nisso. Por quê? Você sabe quem é Lord Grimm? Depois de descobrir que Lord Grimm era Leikyo, Jiang Yu não conseguia imaginar que tipo de condições teria que impor para atrair um deus como ele. Quem? Perguntou Noite Fia.
Ekio. Jian Yu respondeu sem rodeios, como Han King havia feito. Pronunciar o nome dessa forma era como se ele fosse o capitão do time. Jian Yu queria imitá-lo, mas, infelizmente, só conseguiu digitar. Ele esperava que Noitifia pudesse perceber um pouco de sua postura através dessas palavras. Depois de muito tempo, Cold Knight finalmente respondeu com uma única palavra: droga. É por isso que você não precisa se preocupar em envolvê-lo, disse Jian Yu. Entendo, respondeu Noitifia. Esta noite correrá exatamente como planejado. Vamos conquistar o Line Canyon e depois retornar. O resto depende de vocês. Jian Yu fez um ótimo discurso de encerramento. Não se preocupem. Noitifia estava confiante. Sem Lodgin contra eles, não se preocupava com mais ninguém. À meia-noite, o grupo de Jian Yu se reuniu no desfiladeiro da linha e seguiu em direção à masmorra. Essa foi a última noite deles no 10º servidor. Os 5 se sentiam um pouco nostálgicos. Jogar no novo servidor também é muito divertido, disse o mestre da lâmina. O novo servidor está bem instável desta vez, acrescentou o atacante. Estou me perguntando o que acontecerá quando Likio chegar ao domínio celestial, disse o atirador de elite. Todos ficaram em silêncio. No final, todos exibiram uma expressão de certa forma dolorosa. Puto merda, você tinha que dizer isso justo quando estávamos todos tão felizes. Meu erro. Ok, vamos tirar o disco do papel primeiro. Vamos tirar, gritou Jian Liu. Entendido, responderam os 4. Apesar da sombra de Yikio tê-los surpreendido, os 5 estavam de ótimo humor. Após apenas uma tentativa, eles quebraram o recorde da Masmorra Line Canyon. Capítulo 256. O propósito de um jogo. Se fosse apenas a Tyrannical Ambition estabelecendo um recorde na masmorra, ninguém ficaria surpreso. Afinal, as grandes guildas estavam dando tudo de si na masmorra de Line Canyon naquela noite. Nenhuma guilda deixaria essa oportunidade passar. E mesmo que a Tyrannical Ambition tivesse sofrido um pouco de zombaria por causa da substituição de Lord Dream, isso não afetou sua força fundamental. A disputa pelos recordes da masmorra estava mais acirrada do que nunca. Todas as guildas entendiam isso, então não se surpreenderam ao ver o nome da Tyrannical Ambition na TV. Mas, depois de presenciarem o momento de Tyrannical Ambition, eles não puderam deixar de soltar um suspiro arrepiante. 27:41-24. Nos últimos dias, o recorde da masmorra de Line Canyon mudou ocasionalmente, mas sempre por apenas alguns segundos. Quando o recorde da equipe em primeiro lugar ficou a apenas 5 segundos do recorde da equipe em quinto lugar, isso indicou que o recorde havia atingido um certo limite. Desta vez, porém, o desempenho da Tyrannical Ambition assustou as outras grandes guildas. Comparado ao recorde anterior, o tempo deles foi melhorado em 2 minutos inteiros. Seria mesmo a Tyrannical Ambition? Muitos jogadores tinham suas dúvidas e verificaram a lista de membros da equipe nos placais, procurando ardormente pelo nome de Lord Green, mas ninguém o encontrou. Tyrannical Ambition. Era a verdadeira Tyrannical Ambition. Todas as grandes guildas tinham uma rede de espiões. Eles possuíam informações sobre os 5 nomes da Tyrannical Ambition. Eram membros legítimos da guilda. No entanto, com uma manobra repentina, eles conseguiram melhorar o tempo em 2 minutos. Normalmente, era muito raro os jogadores deixarem espaço para melhorias nos recordes de masmorra. Afinal, isso exigia uma execução perfeita. Um único pequeno erro poderia até mesmo obrigá-los a recomeçar. E esse tipo de erro era inevitável. Todos cometiam erros. Como resultado, sempre que chegava a hora de bater um recorde, todas as equipes davam o seu máximo. A equipe que conseguisse a execução mais perfeita estabeleceria o recorde final. Mas o desempenho do Tyrannical Ambition mostrou que eles tinham força para bater o recorde por mais de 2 minutos, algo que não haviam demonstrado até então. 2 minutos era muita coisa. Compensar esse tempo com menos erros não seria fácil. Na tentativa do Tyrannical Ambition de alcançar o recorde de 27 minutos, se tivessem cometido alguns erros, provavelmente teriam ficado na faixa de 28 a 29 minutos. Mas não conseguiram. Anteriormente, não havia nenhum recorde abaixo de 29 minutos. O recorde da Tyrannical Ambition era verdadeiramente impressionante. Seria algo que eles sempre foram capazes de fazer ou foi porque executaram a masmorra perfeitamente? Mesmo que soubessem a resposta, era inútil. Daqui em diante, todas as guildas teriam que tentar bater esse recorde. 2 minutos após a Tyrannical Ambition estabelecer seu recorde, novos recordes começaram a aparecer nas tabelas de classificação. 2 guildas superaram seus recordes anteriores e uma delas chegou a ficar abaixo da marca de 30 minutos.
Mas comparados aos 27,40 e 1,24, os dois recordes estavam muito distantes. Obviamente, não seriam exibidos na TV, só poderiam conquistar silenciosamente o segundo e o terceiro lugar. Ninguém poderia negar seus esforços, mas os maiores aplausos seriam reservados para aqueles que conquistassem o primeiro lugar. O segundo, o terceiro e até mesmo o quarto e o quinto lugares aumentariam um pouco a reputação de uma guilda, mas não se comparariam aos que conquistaram o primeiro lugar. O primeiro e o segundo lugar, por vezes, estavam separados por apenas um segundo. Mas os títulos de primeiro e segundo davam a impressão de que a distância entre os dois colocados era enorme. Todas as guildas haviam pesquisado como completar a masmorra. Todas sabiam o quão difícil era alcançar o tempo de 27,40 e 1,24. Quando o recorde de Tyrannical Ambition foi divulgado, um terço dos competidores desistiu imediatamente. Outro terço continuou a percorrer a masmorra conforme planejado, mas nenhum deles sabia se conseguiria alcançar tal recorde. Só lhes restava rezar aos céus. Além disso, o terço restante cerrou os dentes e continuou a lutar pelos recordes. Eles sentiam que não havia razão para não conseguirem alcançar o recorde de Tyrannical Ambition. Tedin Jevus, Dinastia Excelente, Sansar. As guildas que se aliaram contra Lord Gui não desistiram. Isso não foi coincidência. Essas guildas claramente se esforçaram muito para derrotar Lord Gui em benefício de todos. Só de ver como se uniram a esse movimento, já dava para perceber o desejo de alcançar os recordes. Como poderiam desistir agora? 27 minutos. Os membros de elite de todas as guildas encaravam o número. 27,41 por Tyrannical Ambition. Parece muito bom. Tandhou percebeu isso no instante em que o anúncio foi feito. Ela se lembrava da maioria dos nomes das guildas que havia encontrado. No começo, ela não as levou a sério. Mas depois de conversar com Shengu, descobriu que todas eram guildas de alto nível em Glory. Shengu, que jogava há muito tempo, tinha uma noção melhor da força de cada guilda. No geral, Ishio não jogava nos servidores normais há muito tempo, então estava aprendendo muita coisa nova enquanto jogava. A ambição tirânica era extremamente forte. Ishio nunca havia dito isso, mas Shengu falava muito sobre isso. Mesmo que Tandhou não pudesse ver o quão forte era a ambição tirânica, já que Shengu disse isso, ela deveria apenas ouvir. Tudo bem. Ishio não ficou muito impressionado com o histórico do Tyrannical Ambition. Se fôssemos nós, quão rápido conseguiríamos fazer isso? Perguntou Tandhou. 25 minutos. Disse Ishio. Vamos tentar agora? Perguntou Tandhou. A meia-noite era o auge das incursões nas masmorras, então não era conveniente para eles causarem alvoroço naquele horário. Havia membros da guilda por toda parte naquele momento. É muito provável que, se fossem descobertos entrando em uma masmorra, seriam secados assim que saíssem. Levaram 10 minutos para chegar e mais alguns por precaução. Como resultado, as guildas já haviam concluído a masmorra uma vez e acabavam de entrar para a segunda tentativa. Vendo que Tyrannical Ambition havia estabelecido um recorde relativamente impressionante e percebendo que Ishio não havia mencionado os recordes, Tandhou não pôde deixar de perguntar. Não precisamos mais bater recordes, disse Ishio. Por quê? Perguntou Tandhou. Porque competir pelos recordes da masmorra nunca foi nosso objetivo. Pense no motivo pelo qual você joga, disse Ishio. Uma essa frase simples deixou Tandhou perplexa. Ishio não se importava se eles não fossem bater nenhum recorde. Bater recordes era apenas uma maneira de ele conseguir materiais incomuns. Ele agora tinha outras formas de coletar materiais, então não precisava mais competir com as outras guildas pelo recorde. Com a identidade que tinha, se vazasse a notícia de que ele estava competindo com esses jogadores comuns pelo recorde da masmorra, ele se tornaria motivo de chacota. Ishio não se importava. Sumo Shen obviamente também não. A motivação de Kiao e Fan era óbvia. Ele veio para o novo servidor para receber instruções pessoais de um jogador de nível divino. Depois de jogar com o deus por alguns dias, ele já sentia que havia melhorado bastante. No início, ele não estava acostumado a jogar com um demônio fantasma, mas agora estava se familiarizando cada vez mais com a classe. Recordes de masmorra. E Ao Infan obviamente não se importava com isso. Ele ainda era um jogador profissional. Seu motivo para vir até aqui era melhorar. Vencer alguns jogadores comuns não podia ser considerado uma melhoria aos seus olhos. E, consequentemente, apenas Tandhou e Mad Boom Invasion se importaram um pouco mais com esses registros. Mad Boom Invasion era mais puro. Ele gostava de jogar e jogava por diversão. Com sua atitude positiva, sempre encontrava algo divertido no jogo. Bater um recorde era uma dessas coisas. Mas, mesmo sem isso, havia muitas outras coisas para aproveitar. No fim, a única pessoa que realmente se importava com os recordes era Tandhou.
Essa garota era extremamente competitiva e gostava da sensação de competir e superar os outros. Como era de se esperar, enquanto os outros se mostravam indiferentes ao recorde de Tyrannical Ambition, Tandho fez mais perguntas sobre o assunto. Propósito. A pergunta de Ishio deixou Tandho sem palavras. Para te derrotar. Depois de alguns instantes, Tandho deixou escapar. Era o motivo original pelo qual ela jogava Glory, o jogo que ela não achava interessante. O jogo tinha muito conteúdo, mas o motivo original de Tandho não havia mudado. Seja em masmorras ou em combate corpo a corpo, ela frequentemente prestava atenção no login de Ishio, comparando constantemente o desempenho de ambos. Mesmo estando cada vez mais familiarizada com o jogo, ela só conseguia perceber o quão grande era a diferença entre eles. Isso, porém, não a desanimou. Primeiro, ela precisava descobrir onde estavam as diferenças entre eles e qual era a magnitude dessas diferenças. Para ela, aquilo tinha apenas começado. A sempre impulsiva e precipitada Tang Ho já havia descartado a ideia de desafiá-lo continuamente até derrotá-lo. Agora, ela estava elaborando um plano para superá-lo. Ela aprendeu com Nishio enquanto observava a distância entre eles. Depois, ela consertaria o que fosse necessário. Tang-ho tinha seu próprio plano em mente. Ela não era como a invasão do pãozinho no vapor, que falava isso e aquilo e ria estupidamente. Tang-ho não relaxava enquanto tocava, o que era muito diferente da diversão que ela proporcionava em Steel Mad Boom Invasion. No entanto, para Tang-ho, era isso que fazia o jogo ser divertido. Se fosse apenas para relaxar, ela se sentiria entediada. Depois de lembrar Tandho do propósito do jogo, Ishio disse casualmente: Então por que você está batendo recordes? Capítulo 257 Manuseio adequado. Por que estou gravando recordes? Tandho não sabia a resposta. A pergunta a deixou perplexa. Não foi Ishio quem os trouxe para bater recordes. Ele até os fez treinar todos os dias em cada uma das masmorras, e de repente está perguntando por que ela está batendo recordes. Por que você estava batendo recordes? Perguntou Tandho. Eu estava fazendo isso por causa de materiais incomuns. Todo mundo sabe disso. E vocês? Perguntou Ishio novamente. Aprender com os mais experientes e melhorar, respondeu Kiao e Fan sem hesitar. Ah, brincar com os mais velhos é muito mais divertido, disse Stemed Boom Invasion. Ah, Sumo Xing apenas riu. Ela não disse nada. Mumutang Ho tentou conquistar um companheiro de armas. Os dois eram bastante próximos. Sumo Shen só pôde dizer a verdade, fiz isso para ajudá-lo a conseguir materiais. A cruel realidade se revelou diante de seus olhos. Ninguém na equipe realmente se importava com os registros da masmorra. Ainda é uma masmorra. Mesmo se a gente só configurasse o cenário casualmente, já seria bom. Tanho hesitou. É verdade, disse Yeshio. Mas na nossa situação atual, se continuarmos a monopolizar os registros, as outras guildas não vão parar de nos incomodar. Não vale a pena entrar nessa briga com elas. Ishio conduziu a discussão ao ponto principal. Essa era a verdadeira razão pela qual ele não estava batendo recordes. Com sua experiência e habilidade, ele não temia a ameaça dessas guildas. Se estivesse jogando apenas por diversão, provavelmente teria optado por interagir com as outras guildas. Mas não era esse o caso. Mesmo que eliminasse todos os jogadores dessas guildas, qual seria a graça? Não há nada de errado em bater recordes em masmorras, mas, no nosso estado atual, o resultado de bater um recorde só nos faria perder muito tempo. Não temos medo dessas guildas, mas lutar contra elas não é o motivo pelo qual jogamos, disse Ishio. Senhor. Senhor. Acho muito divertido roubar os chefes deles, disse Stemed Boom Invasion energicamente. Pãozinho no vapor. Ah, este é só o servidor novo. Roubar esses chefes de nível baixo é muito sem graça. Vamos subir de nível logo. Quando chegarmos ao domínio celestial, haverá mais chefes e mais especialistas. As guildas de lá também serão mais fortes, então me diga, não parece mais divertido? Respondeu Stemed Boom Invasion e, após pensar por 5 segundos, gritou: Vamos nos apressar e subir de nível, pessoal. Tandho ficou sem palavras. Este pãozinho cozido no vapor era irresistível. Sim, vamos logo para o domínio celestial, disse Yeshio, enquanto enviava uma mensagem pessoal para Tandho. Nosso chefe está esperando por você lá. Esse cara. Tandho ficou surpresa. Seu comportamento em relação a Shengu, por jogar freneticamente, era uma preocupação secreta que a atormentava nos últimos dias. Ela queria jogar com Shengu, mas os dois estavam em servidores diferentes. Mesmo que estivessem juntos, jogariam apenas individualmente e não poderiam formar um grupo.
Ishio parecia ainda mais obcecado pelo jogo do que ela, mas mesmo assim conseguia prestar atenção em tudo. O rapaz tentara primeiro convencê-la pela razão e agora estava tentando apelar para o lado emocional. No entanto, era realmente um bom ponto. Depois de ouvir tudo isso, Tandro descobriu que seu desejo de subir de nível ficou ainda mais forte. Bater recordes em masmorras ou qualquer outra coisa do tipo havia ficado em segundo plano. Tandro pensou um pouco e então respondeu: certo, então vamos nos apressar e subir de nível. Ótimo. Era isso que eu queria ouvir, disse Ishio. Precisamos subir de nível rápido. Todo mundo para as masmorras mais DPS. E Tandro. O quê? Ishio boquiaberto. Subir de nível mais rápido significava que eles deveriam fazer masmorras mais rápido, mas fazer masmorras mais rápido não significava tentar bater recordes. Ele olhou para a mensagem seguinte e viu um emoji sorrindo maliciosamente de Tandro. Ishio sabia que ela estava provocando de propósito. Ele respondeu com o rosto suando fio. Esforce-se. Não importa qual seja o seu objetivo, respondeu Tandro novamente. Você precisa se esforçar mais. Seu objetivo é me vencer, mas a dificuldade é muito grande. Após algum tempo, Ishio recebeu outra mensagem de Tandro. Procurei por um longo tempo, mas não há nenhum emoticon que descreva o que estou sentindo agora. Ah, Ishio riu. Ele finalmente conseguiu convencê-la e sua opinião sobre ela melhorou. Essa garota não era alguém que agia apenas por conta própria. Tandro não respondeu, mas Ishio continuava digitando. Enquanto explorava a masmorra, ele continuou conversando com duas pessoas. Um deles era Luz Oculta. Seu recém-lançado Guia do Idiota havia sido bem recebido, mas ainda havia algumas críticas. Um dos comentaristas chegou a criticá-lo sem nem mesmo olhar para o guia. Luz Oculta passou o dia inteiro lendo os comentários. Ele até discutiu com alguns deles, e tudo o que resultou disso foi uma raiva contida. Agora, ele estava descarregando suas queixas em Ishio. Sempre haverá pessoas assim. Você não precisa se preocupar com elas. Seus guias não cometem erros e, se eles não acreditam nisso, a culpa é deles, respondeu Ishio. Mas alguns deles claramente não o tinham lido e mesmo assim o criticaram, disse Consaled Light sombriamente. Se eles nem sequer olharam para os seus guias, por que você está olhando para os comentários deles? Disse Ishio. Só fiquei sabendo depois de terminar de ler os comentários deles, disse Consaled Light. Ishio não sabia o que dizer. Porque esse garoto era tão obstinado quanto os temas de Boom Invasion. Se eles não viram seu guia, então não adianta prestar atenção aos comentários deles, disse Ishio sem rodeios. Suspiro, 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 Luz Oculta suspirou. As palavras de Deus o fizeram se sentir um pouco melhor, mas sua raiva não desapareceria tão facilmente. Luz Oculta disse a Ishio que concordava com ele, mas ainda assim não conseguia parar de ler os comentários. Mas a verdade é que seu guia ainda não atingiu seu limite, Ishio respondeu com outra mensagem. Não é sua culpa. Dadas as suas circunstâncias, já é incrível que você tenha alcançado esse nível. É muito difícil criar algo novo apenas assistindo a vídeos e lendo outros guias. Criar algo novo exige experiência prática e testes, duas coisas que você não tem. Eu fiz uma versão revisada do seu guia que você deveria dar uma olhada. A sua versão? Perguntou Luz Oculto. Sim, disse Ishio, enquanto enviava sua versão para Consaled Light via QQ. Luz Oculta imediatamente recebeu o presente e o examinou rapidamente. Então respondeu: então você podia fazer assim. Eu devia ter pensado nisso. É claro que você vai perceber agora, de repente, disse Ishio. Luz Oculta continuou observando, enquanto conversava com Ishio. Como você costuma subir de nível? Perguntou Ishio à Luz Oculto. Missões. Você não consegue encontrar ninguém para jogar em grupo? Perguntou Ishio. Invocadores, especialmente os novatos, têm dificuldade em encontrar grupos. Quando lutam, se invocam poucas criaturas, o dano é muito baixo, se invocam muitas, o controle sobre elas fica comprometido, o que acaba causando problemas para os outros membros da equipe e sendo extremamente irritante. Como resultado, cada vez menos jogadores gostam de invocadores. No fim, tantos invocadores ficaram parados na entrada da masmorra que ganharam o apelido de Guardiões da Masmorra. Sim, respondeu Luz Oculta, confirmando as suposições de Ishio. Na verdade, em uma masmorra para 5 jogadores, os invocadores têm a capacidade de completá-la sozinhos. Embora seja definitivamente muito mais lento do que seria com 5 jogadores, o ganho de experiência será muito maior. Se você ficar bom, sua velocidade de ganho de experiência não será menor do que a de uma pessoa em um grupo de 5. Ishio possui a habilidade de completar uma masmorra para 5 jogadores sozinho com qualquer classe.
Mas para um jogador comum, os invocadores eram bons para jogar sozinhos. Eu já tentei antes, respondeu Luz Oculta. A maioria dos invocadores pesquisava como completar uma masmorra sozinhos. Alguns conseguiam persistir, enquanto outros falhavam. Luz Oculta parecia estar na segunda categoria. Daqui a pouco, se você tiver tempo, eu te levo para uma corrida, disse Ishio. Uma mecânica de luz oculta. Ishio calculou que provavelmente não seria possível derrotá-la sozinho. Ah, que ótimo. Obrigado, Deus. Consaled Light ficou naturalmente muito feliz. Então perguntou: Deus, você pretende postar a sua versão? Não, está à venda. Ah. Estou vendendo para aquelas guildas que estão batendo recordes para conseguir alguns materiais, respondeu Ishio. Ah, muito bom. Então mantém isso em segredo por enquanto, ou perderá o valor. Entendo, respondeu Luz Oculta. Ele era capaz de compreender o guia, então naturalmente entendia seu valor. Mesmo que Ishio tivesse alterado o guia apenas um pouco, ele estava claramente muito melhor do que antes. Se alguém quisesse um guia para bater um recorde, o de Ishio era a escolha certa. Capítulo 258 Guia do Easter Egg. Enquanto Ishio conversava com Luz Oculta, ele também batia um papo particular com outra pessoa. O 10º líder da guilda do servidor Mishicastle, Azimist, imediatamente enviou uma mensagem para Ishio após ver o recorde de Tyrannical Ambition. Irmão, podemos bater 27,41? O guia pode, mas você também pode? Respondeu Ishio. Parece. Pouco provável. Azimist foi bastante sincero. Você tem que bater esse recorde. Agora, todo mundo está de olho nele. É a sua hora de brilhar, disse Ishio. Se não configurarmos, podemos devolver? Perguntou Azimist. Eu já disse não, disse Ishio sem rodeios. Na tarde. Pare de me incomodar, irmão. Ah, que pena. A ambição tirânica é feroz demais. Névoa nebulosa condenada. Se você ainda tem tempo para ficar triste, então apresse-se e reúna alguns especialistas para praticar o que o guia diz. Onde é que eu vou encontrar gente a essa hora da noite? E além disso, o seu guia usa uma formação de classe específica. Eu ainda não consegui montar a equipe. Impossível. Você está mentindo. Não acredito que você não consiga formar uma equipe com uma guilda tão grande quanto a sua, disse Ishio. Tudo bem, eu estava mentindo, mas realmente não foi fácil juntá-los. Tem mais alguma coisa complicada nisso? Perguntou Azimist. Não, realmente não há nenhum. Está tudo no guia. Não há nenhum ponto focal no guia? Ishio entendeu de repente e respondeu: Então era isso que você estava perguntando. Por que não disse logo? Ishio estava se perguntando o que Azimist queria. Ele não imaginava que eles se tornariam tão próximos depois de apenas uma conversa. Você já percebeu? O guia tem alguns pontos principais. Contanto que você os execute bem, talvez não precise seguir cada passo à risca. Se você incorporar esses pontos principais à sua estratégia habitual, também deve funcionar. Quantos desses pontos principais você já identificou? Perguntou Ishio. Para esses jogadores de alto nível, eles já tinham seu próprio método passo a passo. Não precisavam de um guia tão detalhado. 7, disse Azimist. Quais 7? Eu os destaquei no arquivo. Posso enviar para você dar uma olhada? Claro. Névoa Nebulosa enviou rapidamente o documento. Ishio abriu. Os pontos principais que Névoa Nebulosa havia encontrado eram todas as novas revisões que Ishio havia feito no Guia da Luz Oculta. Os que Névoa Nebulosa havia destacado estavam todos corretos. Ele havia encontrado as partes mais importantes do guia. Essas 7 estão corretas. Ishio respondeu, mas ainda faltam 2. Eu as destaquei e enviei para você. Vá dar uma olhada. Certo, obrigado, respondeu Azimist. Este era o motivo pelo qual ele havia contatado Lord Green. Quando o guia pela primeira vez, notou alguns pontos diferentes. Então, conversou sobre isso com a guilda e encontraram esses 7 pontos focais. Mas ele estava preocupado que não tivessem encontrado todos, então correu para perguntar a Lord Green. Azimist recebeu o arquivo e ficou em silêncio. No entanto, pouco depois, Azimist enviou outra mensagem. Caramba, saiu um disco. Onde? Ishio não viu nenhum anúncio. Ele abriu a tabela de classificação e lá estava Tyrannical Ambition no topo. No 7º servidor. Puto merda. Azimist fez uma cara de quem está enlouquecendo. Que horas são? Ishio conteve uma risada ao responder. Ele obviamente entendia que Mishicastle queria praticar com o guia e testá-lo, mas não queriam desperdiçar as tentativas no 10º servidor, então foram para um servidor diferente para praticar. Não tinha sido fácil para Azimist.
Conseguir reunir as pessoas e pegar contas emprestadas em menos de uma hora era uma prova de sua habilidade. No entanto, eles estavam apenas praticando e já tinham batido um recorde. Se soubessem que aconteceria assim, não teriam se dado ao trabalho de praticar. 26.11.45. Nada mal. Se você trouxesse isso para este servidor, ele ia temer. Há alguma reação no sétimo servidor? Perguntou Ishio. Ganhamos a conquista dor de cabeça ociosa, respondeu Azimist. No servidor antigo, criar uma masmorra de nível baixo não chamaria muita atenção. Venha para o décimo servidor e explore a masmorra. Quem sabe se conseguiremos fazer isso desta vez? Não acho que haverá problemas, disse Ishio. O recorde que acabavam de bater não poderia ter sido alcançado seguindo o guia passo a passo. Não havia como eles seguirem e compreenderem completamente um guia tão longo e tedioso em tão pouco tempo. Ninguém conseguiria. Mas o guia era fixo, enquanto as pessoas eram criativas. Ao captar os pontos principais do guia e aplicá-los à sua estratégia habitual, encontraram um método mais eficiente. Os especialistas do Castelo Nebuloso entenderam isso claramente. Eles rapidamente captaram os pontos principais e combinaram um novo guia de Ishio com sua estratégia usual para quebrar o recorde no sétimo servidor. Espero que sim, respondeu Azimist. Ele parecia muito preocupado, mas na verdade não estava nem um pouco. Depois de descobrir o quão incrível era o guia, ele já estava cheio de confiança. Enquanto conversavam, Ishio continuou a explorar a masmorra. Eles não estavam tentando bater nenhum recorde, então não estavam tão tensos. Tandho e Stemed Boom e Mazion fizeram seus treinos limitados, enquanto que Ao e Fan praticava combate em diferentes cenários. Após o lançamento do recorde de Tyrannical Ambition, muitos jogadores casuais começaram a discutir o assunto. Muitos especulavam sobre quando Lovegrin apareceria e quebraria o recorde. Alguns jogadores até apostavam em quanto ele o superaria. Essa corrida durou 33 minutos, o que foi bem normal. Mas até agora, Ishio não viu nenhum anúncio novo. Pouco tempo depois, Azimist enviou outra mensagem dizendo que havia falhado na primeira tentativa. Vocês conseguem. Ishio só podia encorajá-los. Com certeza vai sair hoje à noite. Azimist estava extremamente confiante. Ishio calculou que o cara tinha reunido mais de uma equipe. Provavelmente tinham feito 6 ou 9 tentativas. A exploração das masmorras continuou. Ishio calculou o tempo e estimou que as guildas já deveriam ter concluído suas 3 incursões. Ishio checou a tabela de classificação. O segundo e o terceiro lugares haviam mudado, mas a guilda Ambição Tirânica ainda estava em primeiro lugar. Ishio não ficou surpreso com isso. A competição foi acirrada, mas o grupo de Jiangyu realmente se destacou dos demais. Notícias sobre as guildas começaram a aparecer no chat global. Depois de completarem a masmorra 3 vezes, muitas guildas já haviam alcançado o nível 34 e estavam se parabenizando ou se gabando umas para as outras. E depois disso, iriam competir para ver quem completaria a Floresta de Fogo primeiro. A primeira morte não era tão impressionante quanto um recorde de masmorra, mas se ainda tivessem a chance, valia a pena tentar. Os membros que acabavam de alcançar o nível 34 se reuniram e deixaram o desfiladeiro da linha. O grupo de Jiangyu deveria ter feito parte deste grupo, mas, infelizmente, após serem mortos 2 vezes por Lord Gim, sua experiência diminuiu e eles permaneceram presos no nível 33. No entanto, ao perceberem que seu recorde estava longe de ser batido, os 5 se sentiram muito felizes. Capítulo 259 Chuva Nebulosa 2412-02H03. O líder geral da guilda tiranical Ambition, assim como os outros renomados especialistas de alto nível que ele havia trazido, deram suas bênçãos finais após enfrentarem dificuldades na batalha pioneira do 10º servidor. O grupo de Jiang Yu tinha vindo para bater o recorde a fim de salvar a ambição tirânica de sua situação difícil. Ao mesmo tempo, eles também resolveram inesperadamente o problema do Lord Gim. Eles quebraram o recorde da masmorra do desfiladeiro da linha sem nenhum problema. Sua missão tinha sido um sucesso absoluto. Mesmo depois de completarem a masmorra 3 vezes, eles ainda não conseguiram bater o recorde que haviam estabelecido ao final da primeira tentativa. Assim que terminaram, a missão deles chegou ao fim. O motivo de terem ficado mais um pouco era para comemorar com os jogadores do 10º servidor e também para ver se Lord Green cumpriria sua promessa de não mexer no recorde deles. Nesse momento, já havia se passado mais de meia hora desde que saíram da masmorra e não houve nenhum anúncio. Todos estavam relaxados. Lord Gui não havia batido o recorde deles, nem estabelecido um recorde absurdo antes, nada de ruim havia acontecido.
Muito bem, o 10º servidor agora estará em suas mãos, disse Jiang-Yu ao líder da guilda Code Knight e aos seus membros principais, como em Last Night. Os 4 membros de elite que vieram eram todos antigos membros da Tyrannical Ambition, então os membros da guilda que vieram para desbravar o 10º servidor os conheciam. Os 4 conversavam individualmente com os membros, encorajando-os. Enquanto a cerimônia amistosa estava em andamento, um anúncio surgiu de repente. A Tyrannical Ambition não o notou a princípio. Foi somente depois que o anúncio passou que eles perceberam do que se tratava. Nada bom. Praticamente todos perceberam isso simultaneamente. Naquele instante, os jogadores de Tyrannical Ambition fizeram o mesmo movimento. Moveram seus mouses para verificar suas mensagens e ler a mensagem que acabavam de receber. Mas na realidade, eles não precisavam. Enquanto os jogadores de Tyrannical Ambition estavam distraídos e não viram a mensagem, os jogadores do 10º servidor a viram claramente. Os jogadores que já tinham visto começaram a discutir entre si. A discussão fez com que os jogadores de Tyrannical Ambition perdessem a mensagem de anúncio. Mas agora, as discussões no chat global giravam em torno do que eles não queriam ver. Um novo recorde. Eles viram essas 3 palavras. Os jogadores de ambição tirânica não tinham visto errado. Naquele instante, um anúncio de recorde de masmorra foi feito. A alegria e a animação da guilda transformaram-se repentinamente em um clima mortal. Exatamente, mortal. Mesmo estando todos sentados em frente aos seus computadores, olhando para as telas, todos sentiam como se suas almas estivessem os abandonando. Dúvida e descrença pairavam no ar. Quem foi? Perguntou Jiang-Yu de repente. Suas palavras estavam carregadas de amargura e dor. Quem era? Não era fácil verificar. Se um recorde tivesse sido batido, apareceria na tabela de classificação. No entanto, Jiang-Yu parece ter se esquecido disso e não foi verificar. Por quê? Ele não queria ver o nome específico lá. Jiang-Yu não voou, mas outros voaram. Castelo Nebuloso disse noite fria com um toque de incredulidade. No entanto, é verdade. Ele havia verificado o nome 3 vezes. Estava mesmo escrito Castelo Nebuloso. Castelo Nebuloso. Jiang-Yu repetiu o nome com ainda mais incredulidade. Castelo Nebuloso. É verdade que a guilda era apoiada por um clube, mas a ambição tirânica raramente via essa guilda como uma oponente. Mysticast e a equipe Mystic eram entidades estranhas. Eles eram realmente muito bons, mas sua força era sempre subestimada pelos outros, o que parecia ser devido ao seu temperamento. O temperamento deles era fortemente influenciado pelo seu jogador principal. A melhor jogadora do time Misty Rain era uma garota. Ela era uma garota que adorava assistir a todo tipo de programa de TV aleatório, tipo Crepúsculo, e adorava falar sobre fofocas aleatórias. Das 20 equipes da Alliance, a equipe Misty Rain era a única cuja jogadora principal era uma garota. É claro que o nível de habilidade de Shu Yun-Chiu não era baixo. Como a principal jogadora da equipe, ela era boa o suficiente para ser considerada uma das melhores deusas da Aliança. Mas comparado aos jogadores masculinos, a performance de Shu Yun-Chiu nunca pareceu suficientemente forte. Em situações de tensão, sua taxa de vitórias era muito baixa e, nas partidas em que perdeu, muitos interpretaram como se ela tivesse se recusado a lutar até o fim. Nessas partidas, parecia que ela deveria ter conseguido continuar por mais tempo, mas por alguma razão estranha, ela sempre pedia silenciosamente. Ninguém sabia se isso se devia ao seu temperamento ou personalidade. Mas, como resultado, muitas pessoas de fora diziam coisas como afinal, ela é apenas uma jogadora, para justificar a situação. Os esportes eram diferentes dos esportes tradicionais, onde os jogadores competiam diretamente com seus corpos e força física. Como resultado, parecia que homens e mulheres estavam em pé de igualdade nos esportes. Mas, como as meninas geralmente não se interessavam por esse tipo de jogo de luta intenso, havia muito menos jogadoras nos esportes do que jogadores, e seus níveis de habilidade geralmente eram consideravelmente inferiores aos dos homens. Chu Yun-Chiu era uma jogadora de nível divino raramente vista. Mas, por esse motivo, muitas pessoas achavam que ela não era competitiva. Jogadores de destaque frequentemente ditavam o estilo e o temperamento da equipe. Assim, o time Misty Rain era visto como um time que carecia de competitividade. Suas conquistas também refletiam isso. Após a entrada de Shu Yun-Chiu na equipe, o time Misty Rain se classificou para os playoffs por 3 anos consecutivos. Mas, por mais incríveis que fossem suas atuações na temporada regular, sempre sofriam derrotas humilhantes na primeira rodada dos playoffs. O time Misty Rain parecia não se encaixar na competição acirrada e competitiva dos playoffs.
Em sua primeira participação nos playoffs, talvez tenha sido por falta de experiência, mas na segunda e na terceira vez, nem sempre dava para usar a falta de experiência como justificativa para tudo. Assim, a equipe Mr. Haim e seus jogadores foram rotulados dessa forma. Como a equipe era relativamente ignorada, sua guilda no jogo também era. Misty Castle não era pequena de forma alguma e tinha muitos especialistas, mas nunca se destacou em competições. Talvez fosse porque não jogavam bem, ou talvez porque nem sequer se esforçavam, mas seus raros bons momentos geralmente duravam pouco ou, às vezes, nem chegavam a acontecer. Macio. Macio demais. Era assim que muitos jogadores viam Misty Castle, o que combinava com a equipe e com seu jogador principal, Shu Yun-Chiu. Mas como Shu Yun-Chiu era uma garota, todos entendiam se ela fosse um pouco mais delicada do que as outras. A guilda era composta principalmente por homens que, no entanto, eram muito sensíveis, o que fazia com que muitas pessoas os menosprezassem. A ambição tirânica, por outro lado, era diferente. Do seu jogador asa à sua equipe e à sua guilda, eles possuíam uma força tirânica e um caráter forte. No entanto, foram inesperadamente esmagados pelo frágil castelo nebuloso. Esse tipo de desenvolvimento dramático era difícil demais de aceitar. Castelo nebuloso. Impossível. A voz de Jiang Yu se elevou de repente. Ele mesmo verificou a classificação. O primeiro lugar era realmente ocupado por Castelo Nebuloso, com o recorde de 25-21-78. Tyrannical Ambition havia superado todos os recordes do servidor em 2 minutos e agora, Mysticaster havia superado os deles em 2 minutos. A expressão de Jiang Yu mudou. Ele, que havia pesquisado pessoalmente a masmorra de nível baixo, não fazia ideia de como o Castelo Nebuloso havia batido o recorde deles por 2 minutos inteiros. Será que esses jogadores são mesmo do Castelo Nebuloso? Jiang Yu se esforçou, mas não encontrou Lord Green entre os nomes dos 5 jogadores. Talvez tenham convidado alguns especialistas para substituí-los? Ou talvez alguns jogadores profissionais recém-aposentados tenham vindo se divertir no novo servidor. Todos eles são do Castelo Nebuloso. Odd Knight confirmou após consultar a tabela de classificação. Os personagens podem até ser bons, mas as pessoas que os interpretam podem não ser. Que falta de vergonha, disse Jiang Yu. Oh, Noite Fia tossiu, envergonhada. Jiang Yu ouviu o lembrete e imediatamente se sentiu ainda mais envergonhado. Ele jogava no 10º servidor com esse elementalista, amante de multidões, há muito tempo. Jiang Yu até havia esquecido que não era o usuário original do personagem. Ele também era um daqueles jogadores sem vergonha. Por sorte, além de Code Knight, ninguém havia notado o erro de Jiang Yu. Todos ainda estavam boquiabertos com o recorde de Mysticast e começaram a olhar o chat global. Todos queriam chorar, mas nenhuma lágrima saiu. Neste momento, os novatos ignorantes estavam dizendo: a ambição tirânica é péssima. O recorde que eles estabeleceram nem precisou ser batido pelo Lord Grim. Castelo Nebuloso. Que guilda era essa? Muitos jogadores ingênuos desconheciam a história da Mystic Castle. Eles a consideravam uma guilda pequena que demonstrava a incompetência da Tyrannical Ambition. E muitos novatos acreditaram em tudo isso, discutindo sobre a fraqueza da Tyrannical Ambition. Mesmo quando a equipe do Tyrannical Ambition foi dizimada, ninguém jamais ousou chamá-los de fracos. Os especialistas ficaram furiosos. Todos na guilda ficaram furiosos. Sem esperar pelas ordens do líder da guilda, os jogadores da Tyrannical Ambition já haviam começado a discutir com esses jogadores no chat global. O grupo de Jiang Yu assistiu com pesar. Os jogadores da guilda deles claramente saíram perdendo. As palavras daqueles novatos claramente os feriram profundamente. Não havia nada que pudessem dizer. Não tinham motivos para discutir. A primeira morte e o primeiro recorde deles foram conquistados com a ajuda de Lord Grim. E o recorde, conquistado com tanto esforço, foi destruído sem a ajuda de Lord Grim por uma guilda qualquer. Ishikaste era apenas uma guilda qualquer. A ambição tirânica quase chorou. Como eles iriam argumentar contra isso? Capítulo 260 Retornando à Terra Desolada. A tirania luta. A tirania cai. O histórico da tirania acaba de ser massacrado. Em meio à discussão, um verso poético surgiu de repente. Os atacantes vibraram e começaram a entoá-lo repetidamente. Vários jogadores continuaram o poema e o chat global se transformou em uma competição de poesia, tendo a queda de Tyrannical Ambition como tema principal. Poemas tradicionais, poemas rimados, limeriques. Todos os tipos de poemas foram apresentados. Como os jogadores do Tyrannical Ambition não ficariam furiosos? Jiang Yu não conseguiu se conter.
Ele abriu suas mensagens e anotou o nome do jogador que havia escrito o verso inicial. Sem lança. Calhe a boca. Se tiver coragem, me enfrente em um duelo na arena ou na selva. O perdedor come o próprio cartão de crédito. Você se atreve? Jiang era o líder principal da guilda, então suas palavras e ações representavam a guilda. Ele não agia de forma independente há muito tempo. Mas como ninguém o reconhecia neste servidor, ele parou de se imputar e foi direto para o chat global para lutar contra os atacantes. O perdedor come o próprio cartão de conta era uma gíria em Glory, que significava excluir sua conta nos primórdios dos jogos. Pouco depois de Jiang Yu lançar o desafio, o jogador chamado Sperles respondeu: a tirania luta. A tirania cai. O histórico da tirania acaba de ser massacrado. Jiang Yu queria arrancar os próprios cabelos, mas seu chat global ainda estava em recarga, então ele empurrou alguém para fora do computador e digitou: você se atreve a me inventar em um duelo? Se não se atreve, então cale a boca. Dessa vez, o outro jogador tinha o chat global em modo de espera, então ficou quieto por um tempo. Mas assim que o tempo de espera acabou, o outro jogador repetiu imediatamente: tirania luta. Tirania cai. O recorde de tirania acaba de ser massacrado. Puta merda. Jiang Yu estava prestes a explodir de raiva. As pessoas próximas viram que ele estava furioso e não ousaram dizer uma palavra. Mas, aos olhos delas, as ações de Jiang Yu foram bastante infantis. Como líder de uma das 3 grandes guildas, ele estava discutindo com um novato qualquer. Que vergonha. Esse novato aleatório também parecia bastante experiente. Ao repetir sua mensagem irritante várias vezes, ele conseguiu deixar Jiang Yu cada vez mais furioso. Líder da guilda, acalme-se. Se você se irritar, só vai se dar mal. Todos finalmente o secaram e o consolaram. Calma. Aqui se acalmar. Já bateram o recorde de novo. O que eu faço? Jiang Yu rugiu. Os jogadores, dentro e fora do jogo, o ouviram. Verdade. O que eles deveriam fazer? Todos olhavam para os ataques no chat global como se estivessem comendo uma fruta amarga. Nesse exato momento, o grupo de Ishio completou sua terceira corrida. Comparado aos outros, eles levaram quase uma hora a mais. Quase todo esse tempo foi gasto correndo e se escondendo. Quando o recorde do Castelo Nebuloso foi anunciado, Ishio viu e imediatamente recebeu uma mensagem de névoa nebulosa pedindo a Ishio informações sobre a Floresta de Fogo. Ainda estou estudando a Floresta de Fogo. Não precisa ter pressa. Você deveria ir até lá e coletar alguns materiais, senão, quando eu disser o preço, não poderei te ajudar, respondeu Ishio. Qual é o seu preço? Perguntou Azimist. Isso depende de como as coisas se desenrolarem, respondeu Ishio. Que maldade! Você pretende revelar que nosso recorde só foi alcançado porque compramos seu guia e depois deixar as outras guildas disputarem o feito? Discordo de você dizer que isso mal, mas o resto é verdade. Não é propaganda enganosa. Após um breve momento de silêncio, Azimist enviou outra mensagem. Então, podemos ter prioridade? Posso te dar um preço prioritário, disse Ishio. Nesse meio tempo, a competição de poesia havia começado e o estudante Jiang Yu já estava pronto para derrotar os novatos. Os inimigos da ambição tirânica pegaram suas pipocas e assistiram com alegria ao desenrolar dos acontecimentos. A invasão do pãozinho no vapor leu o verso de Senlanço 2 vezes e riu alto. Quanto a Ishio, ele não teve qualquer reação. Como alguém que já fez parte do cenário profissional, estava acostumado a ser adversário dos jogadores no palco e amigo deles fora dele. Claro, amigo era mais um termo educado. Alguns desses jogadores eram considerados amigos se acenassem com a cabeça em cumprimento. Isso significava que não levariam suas rivalidades para o palco, mas sim para fora dele. O que vamos fazer agora? Perguntou Thunderhole. Depois de desistir de tentar bater recordes, a garota passou a ignorar deliberadamente as novas notícias sobre o assunto. Ela tinha medo de que, se continuasse olhando para os recordes, acabaria querendo bater um também. Vamos para a masmorra da Terra Desolada, disse Ishio. Terra Desolada? Não é um lugar inconveniente para se ir? Tenho duvidou. Agora é diferente. Ishio sorriu. Os jogadores que antes estavam no nível 30 e 3 agora estão no nível 34, o que significa que muitos jogadores que antes estavam abaixo do nível 30 agora entraram no domínio do nível 30. Isso significa que haverá mais jogadores no Line Canyon, não é? Se você diz assim, então acho que sim. Tanto ou para os lados. Então você está dizendo que muitos jogadores de Desolate Land foram para Line Canyon, o que significa que Desolate Land está vazia agora? Não está vazio, mas o nível de perigo diminuiu, então podemos ir lá dar uma olhada, disse Yeshio. Então vamos embora.
Sumo Shen e Kiao e Fan se prepararam para partir. Todos se despediram. Ishio enviou uma mensagem privada para Sumo Shen. Não vamos bater nenhum recorde, então você não precisa se esforçar tanto. Mas eu quero jogar, respondeu Sumo Shen. Ok. Se você quiser jogar, então vá em frente. Então irei embora. Vá em frente. Após os dois ficarem offline, o resto do grupo saiu cautelosamente do desfiladeiro da linha. Do lado de fora do desfiladeiro, Ishio chamou a luz oculta. Os quatro se reagruparam e seguiram em direção à terra desolada. Depois de estabelecer o recorde em terra desolada, Ishio não se encontrava com 7 campos e lua adormecida há um bom tempo. Mesmo que ainda conversassem após se envolverem na perseguição das grandes guildas, Ishio não queria convidá-los. Ele temia que eles também se envolvessem. Enquanto os jogadores de nível 33 alcançavam o nível 34 e jogadores de nível 29 alcançavam o nível 30, a velocidade de progressão de Ishio havia diminuído. Eles ainda não haviam avançado, então Luz Oculta estava, na verdade, em vantagem nesse aspecto. Seu invocador de nível 32 era o de nível mais alto entre os quatro. Vamos explorar a masmorra em um grupo de 4. Luz Oculta, jogue conosco por enquanto e eu te colocarei para praticar quando tiver uma oportunidade, disse Ishio. Certo, disse Luz Oculto. Quem diria? Você teria mesmo a chance de receber instruções do Senhor. Senhor, que qualificações ele tem? Não consigo ver nenhuma, disse Stemed Boom Invasion. Seu conhecimento teórico é sólido. Mesmo que falte experiência prática, se você não tiver nada melhor para fazer, deve levá-lo consigo, disse Ishio. Você está complicando as coisas para mim, mas se o Senhor diz, então eu farei. Respondeu a invasão do pãozinho no vapor, relutantemente. Ele virou a cabeça e chamou majestosamente: Ei, pequena luz oculta, de agora em diante eu sou seu Senhor. Venha aqui e deixe-me ouvir um Senhor. Desgraçado. Como poderia a luz oculta ser gentil com a invasão do pãozinho no vapor? Oh, meu Deus. Que audácia. Você se atreve a me desafiar para um duelo? O perdedor come o próprio cartão. Seu Mad Boom Invasion usou o novo conhecimento que acabara de adquirir lendo o chat global. TCH Luz Oculta obviamente discordou e fez uma careta de desprezo. Eles continuaram a discutir durante todo o caminho até chegarem à Terra Desolada, onde entraram numa entrada de masmorra relativamente tranquila. Ao entrarem na masmorra, Ishio elaborou um plano para cada um deles. Como resultado, surgiu um cenário peculiar. Havia claramente 4 jogadores comandando a masmorra, mas parecia que cada um estava agindo por conta própria. Nenhum deles trabalhava em equipe e um deles sequer lutava contra monstros. Ele apenas permanecia de lado, gritando e dando ordens. Essa pessoa era obviamente Ishio. Nesse momento, sua maior preocupação era com a luz oculta. Ensinar esse cara foi muito mais difícil do que ensinar Tang-Ho e Stemed Boom Invasion. Afinal, aqueles dois tinham uma mecânica sólida. Assim que Ishii os ensinava algo, os dois aprendiam imediatamente depois de praticar 2 ou 3 vezes. Mas com Salad Light era muito diferente. Sem falar em usar criaturas invocadas para atrair monstros, bloquear monstros, reunir monstros, secar monstros, etc. Ele nem sequer conseguiu mover 5 criaturas invocadas em uma direção. Ishii, no entanto, foi paciente. Ele continuou a ensiná-lo, mas Luz Oculta foi um tanto decepcionante. Pouco tempo depois, ele foi forçado a recuar após atrair acidentalmente a atenção de alguns monstros, obrigando Ishii a ajudá-lo. Começar do zero é realmente difícil. Ishii suspirou. Louca Luz, você realmente quer melhorar sua mecânica? Claro. Na internet existem alguns programas que podem te ajudar a treinar. Você já experimentou algum deles? Perguntou Ishii. Baixei alguns, mas são todos muito difíceis. Não é muito cedo para eu fazer esses, disse com Salad Light. Não, vou te enviar algumas mais simples. Você deve praticá-los devagar, disse Ishii. Ah, sério. Obrigado, senhor. Luzokuta havia discutido com invasão do pão no vapor por um longo tempo, então ele aprendeu como invasão do pão no vapor chamava Ishii. Por que me chamou? Astemed Boom Invasion entrou na conversa sem o menor pudor. Seu desgraçado, gaguejou Luz Oculta. Graças a Deus. Ele não se esqueceu de revisar seu endereço anterior.